Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. No último dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse é um assunto que a gente aprende desde cedo na escola, que também passa por entendimento através de reportagens. São assuntos relacionados ao meio ambiente que a gente ouve falar desde cedo em nossas vidas. Mas será que na prática nós estamos realmente contribuindo para conservar, para desenvolver o nosso meio ambiente? Um estudo feito pela Firjan revela que, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, apenas 0,11% dos resíduos coletados eles têm a destinação correta. Há também esse mesmo mapeamento apontando a falta de cooperativas do setor, não só em Nova Friburgo, como também por todo o centro-norte fluminense. São dados que preocupam, mas há também algumas informações que trazem esperança. Nova Friburgo, por exemplo, é a líder do estado do Rio de Janeiro em RPPNs. O que será isso? A gente vai conversar bastante sobre esse tema e sobre meio ambiente no Zoom Painel no ar a partir de agora. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Olá, eu sou Vinícius Gastin. A gente começa mais um programa Zoom Painel, hoje com o tema Meio Ambiente. Na data de 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Certamente é um assunto que a gente ouve falar desde os tempos de escola, aprende bastante e esse dia vem realmente para chamar a atenção sobre ações, sobre a necessidade de preservação e principalmente de fazermos a nossa parte. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, nós tivemos algumas ações voltadas a comemorar essa data, como a que a gente recorda agora numa reportagem do Zoom TV Jornal.
5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas os cuidados com essa preciosidade devem acontecer todos os dias. Pensando nisso, a concessionária Águas de Nova Friburgo promoveu uma experiência para a criançada. Elas foram até a unidade de tratamento de esgoto de Conselheiro Paulino e aprenderam sobre o tratamento da água, aquela que elas usam na escola, em suas casas. Depois, foi a vez de uma oficina de plantio de árvore no Viveiro Escola. Estamos aqui hoje fazendo uma recreação com as crianças, né, para mostrar a importância na prática da árvore para o planeta, né, porque elas ficam muito em sala de aula só na teoria, então quando a gente tira da sala de aula e traz daqui para uma vivência na prática, ela consegue entender, como a gente costuma dizer, quando suja a mão na terra, né, ela dá importância para isso, né, e ajuda a assimilar com maior facilidade essa importância, né, da árvore para o planeta, questão do aquecimento global, do equilíbrio da temperatura. Como nós podemos ver, está tendo muitas chuvas, tanto no norte, no sul, né, esse desequilíbrio no planeta. E cada plantio que elas estão plantando agora, elas vão colher o fruto futuramente, né, da melhoria do planeta, né. Muito legal. Na hora que eu vi como é que a água era tratada, como é que eles cuidavam das plantas, foi muito legal. Ações como essa vão muito mais do que atitudes de conscientização. Elas trazem o senso de responsabilidade com o futuro que todos nós iremos viver. Que venham mais projetos como esse, para que as nossas crianças sejam conscientizadas e levem essa conscientização para as suas famílias. O que é muito bom, gente. Chega a emocionar. Porque é gostoso ver, depois de 2 anos de pandemia, né? A gente aí está precisando, né, voltar com alguns costumes, mas trazê-los para fazer isso, sair de dentro das 4 paredes da escola para fazer, para estar aqui, para colocar a mão, entendeu? Visualizar. É uma paisagem linda que a gente tem aqui e a gente precisa aproveitar tudo isso. Que venham mais projetos como esse. É extremamente importante e gratificante a gente receber a comunidade e aqui junto às crianças, né, para a gente poder passar um pouco do conhecimento, fazer um pouco de educação ambiental, mostrar para elas a importância de todo o ciclo, né, porque não adianta a gente fazer só nosso trabalho se a comunidade, né, se as crianças não têm realmente consciência, não sabem da importância de cada cidadão para a preservação do meio ambiente. Com certeza, muito obrigado a Isabela, a equipe do Zoom TV Jornal, sempre colaborando com o nosso painel. São ações que realmente renovam as nossas esperanças por um cuidado maior num futuro próximo junto ao meio ambiente. Mas nós temos também dados que preocupam bastante, que eu separei aqui para trazer para o nosso programa de hoje. Por exemplo, um mapeamento dos fluxos de recicláveis pós-consumo no estado do Rio, da Firjan, aponta que Nova Friburgo recicla apenas 0,11% dos resíduos coletados. Foram mais de 78 mil toneladas de resíduos urbanos e apenas 90 foram resíduos recicláveis coletados seletivamente, né? 90% corresponde a apenas 0,11% desse total. Outros dados também que chamam a atenção do Plano Municipal de Saneamento Básico aqui de Nova Friburgo, comparados com os dados desse mapeamento da Firjan, demonstram um retrocesso na questão da coleta seletiva aqui na cidade. Em 2007, era recolhido o dobro de resíduo reciclável, que em 2019 era de cerca de 181 toneladas, né? Então, são números que realmente trazem preocupação e que nós vamos colocar em debate no painel de hoje, que recebe aqui os professores Fernando Cavalcante, também o Luiz Cláudio Pinheiro e o Bernardo Furrer, que vai falar com a gente bastante sobre a questão das RPPNs. Essa já é uma questão positiva aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto. Professor Fernando, começando com você, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu sempre fico me perguntando se realmente nas nossas casas vale a pena fazer essa reciclagem seletiva. Porque o que eu vejo é que, no final das contas, tudo é misturado dentro daquele caminhão. Parece que tem a mesma destinação. É por aí mesmo? Como é que você vê essa situação aqui na nossa cidade? Muito bem-vindo ao Zoom Painel.
A gente vai resolver um probleminha aqui no áudio do professor Luiz Cláudio, então vou repassar essa pergunta também ao professor Fernando Cavalcante, que é especialista no tema, que acompanha de fato todo esse contexto. E realmente, professor Fernando, parece que a gente está retrocedendo bastante na questão da coleta seletiva, né? Seja muito bem-vindo ao Zoom Painel. Verdade, boa noite a todos os espectadores. Essa é, infelizmente, a verdade de Nova Friburgo. Né? Por quê? Porque todo o processo de coleta seletiva, ele começa e tem ação ambiental, porque senão as pessoas não são motivadas a segregarem o seu lixo nas suas cozinhas, nas suas casas, depositarem no lugar correto, no momento correto que passa o caminhão, ou entregar a catadores ou a catadores de sua região. E para que isso aconteça perfeitamente, é preciso que se entenda a educação ambiental como um processo, é um processo contínuo. A educação é um evento. Você pega as crianças, tira da escola, vai lá, faz uma coisinha, depois volta para a escola e volta tudo na mesma normalidade. Não pode. A educação ambiental tem que ser todo dia, toda hora. Né? Todo dia na escola tem que ter educação ambiental, coleta seletiva, que foi isso que aconteceu em 2007, quando, inclusive, a gente lançou um gibi chamado Limpim. Não sei se o pessoal mais antigo conhece. Era um gibi que exatamente motivava a criançada fazer a coleta seletiva. E houve um envolvimento aí bastante grande da rede municipal, da rede particular. E sabe o detalhe, o Gastinho, o detalhe mais interessante? O menor caminho entre a coleta seletiva de casa, onde vai haver a segregação, é a criança. É a criança que leva rapidamente essa mensagem que sai da escola, chega na cozinha e acontece a coleta seletiva. Então é muito simples. Se tiver educação ambiental, é processo de educação ambiental. Não é um evento picado aqui, outro evento picado ali. É quase que esses eventos assim são quase para você dar satisfação ao público. Então vamos fazer uma coisinha aqui. Não, não é assim. Educação ambiental. Se você parar de oferecer os seus produtos, o povo não compra. Se você parar de fazer educação ambiental, o comportamento sustentável que a gente quer não acontece. Perfeito. Vamos tentar, então, fazer contato novamente com o professor Luiz Cláudio. São números que realmente chamam a atenção e nos preocupam, né, professor? Até mesmo pegando um pouquinho da sua área específica de atuação. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa aí a falta de habilidade. Lá o microfone não falou e aí eu descobri que tem um botãozinho para apertar. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Tá? Obrigado pelo convite aí da TV Zoom. Me sinto muito lisonjeado, tá? E relativo a essa parte que o professor colocou agora, né? Ocorre que tudo é um processo. A gente precisa ter processo para essas coisas. E as pessoas em casa, com essa parte de recolhimento, principalmente do lixo doméstico, né? Tem bastante dificuldade com a destinação, com a organização disso, né? Às vezes ficar acumulando algum tipo de lixo ou de algum resíduo pode estar gerando insetos, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que nós que estamos do lado de cá, né, da engenharia, do lado de cá da prestação de serviço público, né, a gente precisa estar atento para ver de que forma isso pode acontecer de forma eficiente. Ter uma eficiência nessa busca, nessa coleta, né, ir atrás disso de forma que exista realmente um processo. Eu tive numa empresa de algum tempo, importa onde seja, eu vou contar o santo, mas não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tinham todas as lixeirinhas coloridas, uma gracinha, tudo super bem arrumado, e aí, de repente, eu vi uma pessoa vir juntar todos os sacos dentro de um só. Fiquei naquela atitude, eu falei, meu amigo, você estava indo tão bem. Então, assim, conforme eu repito, né, essa parte, eu não sou muito da área ambiental, eu entendo um pouquinho do resíduo da construção civil. A gente tem aí nos aterros hoje de 30% a 50% dos aterros sanitários estão entulhados com o nosso resíduo, tá, da construção. Então é importante a gente estar atento com toda a cadeia produtiva e o recolhimento desse material, porque, conforme o professor Fernando estava falando, é importante educar, é importante tudo, concordo plenamente com ele, mas a parte de processo, ela é muito importante. Precisamos fazer com que esse processo seja um processo limpo, um processo
fácil para a população, para que a população realmente absorva isso de forma contínua e satisfatória, tá bom? Perfeito, professor. Bernardo Furrer, seja muito bem-vindo ao nosso programa Zoom Painel. Olha, trazendo aqui uma informação que eu julgo ser positiva, você vai contar um pouco melhor para a gente agora. Nova Friburgo é campeã em reservas particulares do patrimônio natural reconhecidas pelo INEA. Então, explica para a gente o que são essas reservas, qual a importância delas. Muito boa noite. Bom, boa noite a todos os espectadores. Eu quero agradecer a produção aí do programa, o convite e a oportunidade de poder abordar essa questão do meio ambiente. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, que talvez muitos não me conheçam. Eu me chamo Bernardo Furrer, eu sou médico, cidadão honorário de Nova Friburgo e tenho um trabalho forte no meio ambiente, porque eu acho que, assim, que todos nós, como já foi dito aqui, temos uma atividade profissional, mas, no fundo, todos somos ambientalistas, todos temos a preocupação muito grande com o meio ambiente. E, infelizmente, a gente tem visto que tem assumido uma importância cada vez maior a defesa do meio ambiente. A gente está vendo o que está acontecendo na Amazônia e, infelizmente, não é muito longe. Nós aqui temos em Nova Friburgo o bioma da Mata Atlântica, que merece também ser igualmente protegido, tá? E o Estado, ele faz a sua parte, né? O Estado, que eu digo como um todo, nas unidades federais, estaduais, municipais, tá? E criam as suas unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas protegidas, né? Que são os parques estaduais, parques nacionais, áreas de proteção ambiental. E uma das unidades de conservação que está dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação são as reservas particulares do patrimônio natural, que é a tradução da iniciativa individual do proprietário de um terreno, tá? Não importa o tamanho do terreno, que tem o anseio de fazer com que aquele espaço fique preservado para a posteridade. Tá? Aquilo é um ato voluntário de preservação e perpétuo, né? Então, as próximas gerações todas irão usufruir desse benefício. Então, é um ato de grande generosidade e nós esperamos que mais pessoas tenham essa iniciativa. Para isso, nós estamos também propondo, no âmbito da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, estaremos apresentando em breve um projeto de lei criando as RPPNs, né, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, municipais, visando a facilitação daquele proprietário para a concretização desse sonho, porque quem tem uma certa propriedade, que não importa o tamanho, é porque ama aquilo e que gostaria de dividir esse amor com toda a população e para sempre. Então, nós devemos facilitar ao máximo que essa pessoa possa concretizar esse grande benefício para toda a humanidade. Como você falou bem, Vinícius, Friburgo, Nova Friburgo tem hoje 25 RPPNs, tá? Depois de Curitiba, mas Curitiba tem a característica de ter RPPNs apenas em área urbana, mas depois de Curitiba, somos o município que mais tem RPPNs no Brasil, tá? Isso não é coincidência, é porque a nossa mata ela é maravilhosa, ela é cativante e é de fundamental importância que nós possamos e devemos protegê-la. Então, essa é uma das iniciativas nesse sentido. Muito bom. O professor Fernando, o Bernardo falou, o professor Luiz também, e você até mostrou esse caderninho que eu me recordo muito bem, na minha época de escola, eu também ganhei um dele. O que falta então para Nova Friburgo avançar nesse aspecto? Seria realmente uma legislação mais forte? Pode vir aí uma lei para contribuir com o aumento dessas reservas, como o Bernardo revelou para a gente? Falta incentivo do poder público? Ações em escolas, a gente vê que acontecem até, né? As crianças, elas aprendem, talvez não o necessário, mas pelo menos um pouco, sobre preservação do meio ambiente. O que falta então para a gente avançar de verdade nesse aspecto?
Bom, faltam políticas públicas bastante dirigidas para determinados objetivos ambientais. Por exemplo, né, o que o Bernardo falou da importância das RPPNs, eu queria até ressaltar, pegar o gancho aí do Bernardo, porque essa questão das RPPNs em Friburgo, ela se reveste de uma importância fundamental, porque o estado do Rio de Janeiro é um estado seco. Se você perceber bem, o litoral do estado do Rio de Janeiro não tem água. De onde é que vem a água para os 13 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio de Janeiro? Vem do Rio Paraíba, que nasce lá em São Paulo e que já está querendo também um bocado dessa água. Então nós temos um problema sério no Rio de Janeiro de abastecimento de água no futuro. E a única ilha do Rio de Janeiro que é produtora de água é aqui a Serra, que pega Friburgo, Teresópolis, o pé da Serra, aqui é que estão as áreas produtoras de água. Então a gente pode dizer que cada RPPN dessa, são 25, mas cada RPPN dessa é uma pequena fábrica de água. E essa água não fica dentro da RPPN. Essa água escorre pelos rios e vai abastecer muita gente ao longo do estado. Por exemplo, aqui em Friburgo nasce o Rio Macaé, que vai abastecer uma parte importante ali do polo de Macaé, Rio das Ostras e Companhia Limitada. Aqui em Friburgo nasce o Rio Grande que vai dar lá no Rio Paraíba do Sul, em São Fidélis, e muita gente não sabe que essa bacia do Rio Grande é a bacia hidrográfica do estado do Rio, que tem o maior número de pequenas centrais elétricas do estado. Então, a água que nasce aqui em Friburgo ajuda a gerar eletricidade para esse estado. Olha só a importância da mata em Nova Friburgo, não só para a água, como também para a energia. Então, tanto na área de geração de água, de preservação de florestas, quanto na área de resíduos sólidos. E por que resíduos sólidos é tão importante em Friburgo? Por causa da gravidade. Friburgo é uma cidade que fica no meio de vales, e a gravidade leva todas essas sujeiras, todo esse lixo para onde? Para o fundo do vale. E onde é que está o fundo do vale? O que é o fundo do vale? O fundo do vale são os rios, os córregos. Né? Então, esse lixo todo sendo levado, não sendo dirigido ao lugar correto, como disse o professor Luiz Cláudio, não tem um processo, né, de recolhimento adequado que leve esse lixo todo para os aterros, para ser reciclado, enfim, para todo o seu destino correto. Se não tem isso, a natureza, através da gravidade, do vento, né, da própria ação das pessoas, vai levando esse lixo todo para os córregos. Os córregos vão ficando assoreados. Aí, quando chega a época de chuva, esses córregos enchem mais, aí causa problema de enchente, inundação na cidade toda. Então, olha como é que as coisas estão todas interligadas. Aliás, esse termo interligado, interconectado, me lembra muito a última encíclica papal do Papa João Paulo e do Papa Francisco, que foi muito feliz, a Laudato Si, quando fala que toda a questão do planeta ela é totalmente interligada. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Então, eu procurei agora só demonstrar como é que a questão de resíduo sólido, água e floresta são todas a mesma coisa. E você tem que atuar com vontade política para resolver esses problemas. Perfeitamente. Agora, professor Luiz, talvez uma solução seria, ou uma das soluções, enxergar o lixo como um gerador de empregos, a reutilização do lixo, algo nesse sentido, para produzir um aspecto de sustentabilidade. Como é que está a área de engenharia nesse sentido? Existem novas tecnologias que possam contribuir? As pessoas que, por exemplo, vão construir hoje em espaços urbanos ou então em espaços de mata, espaços rurais, elas têm uma preocupação maior com isso? Então, absolutamente sim, tá? Eu falo muito com os meus alunos, né? Eu já tenho inúmeros engenheiros formados e estou formando meus primeiros arquitetos. E eu falo para eles, vai construir, primeira coisa, consultar a legislação ambiental, tá? Por conta do crime ambiental. Você não pode pegar e pode simplesmente derrubar as árvores porque quer, sem conhecer as espécies, sem conhecer o que está fazendo, se por acaso não está dentro de uma reserva permanente, se é autorizável construir naquele local. Então, sempre consultar o órgão, consultar o profissional, né, dessa área, para que ele esteja orientando de que forma que pode ser feito no caso da supressão vegetal, se for possível,
Então, lembrar que são inúmeros crimes que estão envolvidos aí pela legislação brasileira, uma legislação forte no que diz respeito ao aspecto ambiental, pode ser até algum ponto não bem cumprida, mas é uma legislação muito boa. O que ocorre? A gente hoje na engenharia, nós da parte de engenharia, nós temos aí o sistema BIM, né? Os sistemas modernos, a engenharia sistema BIM 5D, 6D, que calcula toda a parte orçamentária, toda a parte de material, praticamente que é ali na ponta do lápis, né? Então, com a evolução da tecnologia, hoje o desperdício de material ele pode ser mínimo, né? Com planejamento, com uma execução de forma moderna e limpa. Tem grandes construtoras hoje em dia que trabalham de uma forma assim, excepcional. Você entra no canteiro de obra, está super arrumado, super limpo. E daí vem também, né, o nosso tratamento dos nossos RCCs, né, que é resíduo da construção civil e da demolição também, que entra nessa parte. A gente tem a parte de reutilização, temos a parte de reciclagem, né, onde a gente vai fazer a transformação dos materiais, mas muitas vezes você está num canteiro, cortou um cano, o outro cano não pode ser jogado para o canto para virar lixo posteriormente. Você cria uma área onde todo o resíduo de tubulação fique separado num canto, todo o resíduo de fio no outro canto, e, consequentemente, o que vai acontecer? Quando você precisa de um pedaço de fio, você não precisa cortar um novo fio, você vai utilizar apenas aquele pedaço que não se juntou, não se misturou ao lixo, não virou um monte de lixo. Ele é um almoxarifado de pedaços, de pontas, de sobras, onde você vai reutilizar e assim você tem uma otimização, uma reutilização dos materiais dentro da própria construção. Então, os processos estão cada dia mais modernos, né? E a grande questão que a gente fala, as empresas grandes são muito fiscalizadas, são monitoradas, têm certificados aí ambientais, ISOs e várias outras certificações. E o nosso problema é muito grande com as operações que a gente chama de formiguinha, né? Aquela carroçazinha que para na porta de uma obra, que bota tudo em cima e que sai e larga em qualquer lugar, muitas vezes na beira de um córrego, aí, na beira de um rio. E aí vai acontecer o que o professor Fernando pontuou muito bem, né? Que a gente tem aí a nossa bacia hidrográfica e tudo vai para o nosso talveg, não tem jeito, vai para o ponto mais baixo da bacia e vai ser transferido aí. Diga essas tragédias que a gente tem visto aí nas cidades, né, que a gente ainda pode voltar a tocar nesse ponto. Eu passo aí a palavra para o professor aí, Bernardo, professor. Muito bom saber que esses assuntos também são levados para dentro das salas de aula em universidades, onde os profissionais vão ser formados. A gente vai fazer só um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais aqui no programa Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o nosso programa Zoom Painel, hoje falando sobre meio ambiente, recebendo aqui em nossos estúdios os professores Fernando Cavalcante, Luiz Cláudio e também o Bernardo Furrer. Aqui eu faço a próxima pergunta, Bernardo. Esse mapeamento que a gente trouxe aqui no início do programa com alguns dados, feito pela Firjan, ou seja, um órgão oficial e de bastante respaldo, também identificou a ausência de cooperativas atuando nesse setor de coleta de lixo aqui em Nova Friburgo e também por todo o centro-norte fluminense. Muita gente diz que a informalidade é uma das causas principais para esse cenário preocupante. Você também enxerga dessa maneira? Qual seria um caminho para a gente voltar a ampliar o número de cooperativas agindo aqui na nossa cidade e região? Bom, muito bem. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos isso em foco, né? E porque a questão ambiental, ela está intimamente ligada, relacionada à questão social, né? E esse link entre o ambiente e a sociedade, uma das formas em que ele pode ser executado é justamente com a criação de cooperativas em que isso dinamize melhor a questão da coleta seletiva e da destinação desses resíduos. Eu acho que, como o professor colocou, Fernando Cavalcante, uma questão fundamental é a questão do exemplo, né? Quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando não só de do que nós queremos transmitir em termos de palavras, tá? Mas em termos de exemplo. Eu acho que isso aqui é fundamental. Eu acho que, assim, que o poder público ele deve dar o exemplo para a sociedade com iniciativas como essa, por exemplo, né? Estimulando a criação de cooperativas. Também deve dar exemplo criando alternativas, por exemplo, de moradia em locais que haja grande precariedade nas encostas, por exemplo, para que a gente não que a gente não veja novamente tragédias como aconteceu em 2011, que não são imprevisíveis, elas são previsíveis, infelizmente. Então, cabe ao poder público também trazer alternativa de moradia para essa população. A gente precisa pensar num zoneamento, de um plano diretor que seja adequado à realidade da cidade e que traga uma organização, um traço civilizatório da ocupação racional do solo, para que haja a ocupação das pessoas, né, de uma forma racional e que haja a preservação também. Então, isso também é uma grande preocupação, a questão do zoneamento ambiental num plano diretor. Eu acho que o poder público deve estar focado com preocupações desse tipo, para que a gente veja, né, aquele rio, né, como foi mencionado, o Rio Macaé, por exemplo, que nasce em Nova Friburgo, ele nasce com águas absolutamente puras, cristalinas. Nas nossas RPPNs, onde estão grande parte desses mananciais, são águas que você vai lá, pega um copo e bebe. Isso é uma atitude raríssima no mundo hoje em dia. A gente não tem dimensão da importância disso daí. Agora, quando a gente vai ver lá na ponta, em Macaé, onde esse rio vai desaguar, é uma tragédia, é um rio morto praticamente. Então, cada um
daqueles que estão no percurso desse rio têm a responsabilidade, tanto a nível público quanto particular, de fazê-lo um rio vivo, saudável, para que ele sirva a toda a população e ao ambiente, não só para os seres humanos, mas para todos os animais que estão nas nossas florestas. A gente está vendo de vez em quando filmes, né? E nas nossas RPPNs a gente tem flagrado aí com frequência as nossas sussuaranas, os nossos gatos maracajás, os nossos tatus, as iraras, né? Animais maravilhosos, a gente vê aquilo com o maior carinho, mas para que eles consigam sobreviver, a preservação é fundamental. Então, eu ressalto a importância do poder público na iniciativa, né, de uma gestão adequada para a preservação do meio ambiente com os instrumentos adequados, como o plano diretor e um zoneamento que seja coerente com esse destino que a gente almeja. Perfeitamente. Eu fico imaginando o quanto bonitas devem ser essas reservas com toda essa fauna e essa flora preservadas, né? Professor Fernando, uma notícia talvez positiva é que me parece que aqui em Nova Friburgo, que é uma cidade que tem inúmeras confecções, o reaproveitamento dos materiais, ele tem crescido. É esse mesmo cenário aqui na nossa cidade atualmente? Em tempo de crise econômica, como a gente vive nesse momento, onde aumenta a miséria, aumenta o desemprego, por incrível que pareça, o lixo é fundamental para muitas famílias comerem todos os dias. Se você for, por exemplo, lá no Zé Moraes, na estrada Friburgo-Teresópolis, que é um grande sucateiro, você vai ver o dia inteiro chegando pessoas vendendo as latinhas, vendendo papelão. Hoje está havendo uma mudança no perfil do lixo por causa da pandemia, que obrigou tudo a ser entregue em casa, em caixas de papelão. Então, as caixas de papelão hoje estão ficando no mesmo nível de volume dos plásticos. Imagina se isso tudo pudesse realmente ser recolhido pelas cooperativas de catadores e virar vida melhor para esses catadores, porque são milhões, milhões e milhões de reais que são jogados no lixo sob forma de materiais. Então, essa questão da reciclagem não é só ambiental, ela é econômica também. Na realidade, a economia do lixo ela tem um arranjo produtivo próprio, né? E as cooperativas ou os catadores individuais são partes fundamentais desse processo, né? Parte da limpeza urbana que vai retirar todas essas garrafas PETs, essas latinhas, essas cartolinas, esse papelão que está no chão, levar para uma destinação correta e vão ganhar um dinheiro, eles vão comer por causa disso. Eu conheci uma pessoa muito interessante na época lá, que você falou, em 2007, era um rapaz que vivia sempre andando na estrada Friburgo-Teresópolis, catando. E eu ficava curioso, sempre que eu trabalhava nisso, né? Então, de vez em quando, eu ia lá falar com algumas pessoas dessas que estavam catando. E eu fui perguntar a ele, vem cá, você é catador? Aí ele olhou para mim meio chateado e disse assim, não sou catador, não. Aí eu disse, mas você está catando? Aí ele disse assim, eu estou catando só para pagar a prestação da minha televisão. Quando eu conseguir o dinheiro, aí eu paro de catar. Então, olha veja, só. Ele comprou uma televisão e estava pagando a televisão dele com o lixo da Friburgo-Teresópolis. Quando ele conseguia vender todo aquele lixo e amealhar aquele dinheiro que ele precisava para pagar a prestação, ele parava ali de catar. Então você vê que até a economia ela pode gerar mais emprego, ela pode gerar muito mais dinheiro, né, no circuito econômico de Nova Friburgo, se o lixo for tratado com respeito e as pessoas que coletam esse lixo, quer dizer, os catadores, as cooperativas, também forem tratados com respeito. Por exemplo, nesse momento nós já temos uma cooperativa de catadores de resíduos já organizada, né, pronta para trabalhar na esteira de catação da IBMA. É importante que se diga que a empresa brasileira de meio ambiente lá, ela é muito competente e ela tem uma esteira de catação que é uma das melhores esteiras de catação do interior do estado do Rio de Janeiro. Só falta a cooperativa de catadores, mas a cooperativa de catadores já existe, então agora só está faltando vontade política. Sem dúvida alguma. Professor Luiz Cláudio, falando agora um pouquinho sobre energia renovável, um dos clubes mais tradicionais sociais aqui de Nova Friburgo é o Rockiano. E, a partir de agora, ele se torna o primeiro aqui da nossa cidade a produzir a própria energia através da captação solar. Você acha que as pessoas estão se conscientizando mais sobre essas
energias alternativas ou também há um maior acesso a esse tipo de opção, de alternativa nesse momento? Sim, Vinícius. Então, o que acontece? A gente tem aí ampliação do mercado de energia fotovoltaica, né, de energia também térmica, de aquecimento, para aquecimento de água. Nós temos aí, esse mercado é um mercado em franca expansão, né, conforme todos os outros mercados em crescimento, eles precisam de vontade política, né, a gente precisa ter o impulsionamento do mercado cada vez maior para que isso ocorra. Muita gente fala muito sobre contas, né, de payback, né? O payback é o retorno financeiro, sempre financeiro, mas a gente hoje aqui está falando de ecologia, né? E eu falo muito sobre essa parte da financeira no que diz respeito à quantidade de carbono que não é emitido na atmosfera, toneladas e toneladas de carbono são evitadas, a gente preserva o planeta. Então, muita gente fica muito ligado, né? Mas quando que eu vou pegar esse dinheiro de volta? Conforme o professor Fernando, o seu Bernardo também está falando, a gente está falando de medidas de boa vontade, né? Medidas de boa vontade. Então, existe um benefício financeiro muito bom, tá, na energia fotovoltaica, é uma energia limpa, tá? Eu conheço também essa parte de veículos elétricos, é uma parte também em franca expansão. Em breve, a gente vai ter aí um mercado de veículos elétricos maravilhosos que superam os veículos a combustível fóssil. Que bom. E interrompendo isso, Vinícius, se deixar eu falar, os meus alunos me conhecem. Eu falo 5 programas desses sem parar. Então, um assunto puxa o outro. Eu queria parabenizar o professor Fernando, em primeiro lugar, por conta da parte que ele falou da dignidade, né? A cooperativa de catador, não basta chamar o cara de catador. Dá dignidade a ele, chama de trabalho, fala para ele, isso aqui é um trabalho honesto e digno, é isso que nós precisamos, que a nossa população ela possa executar os trabalhos, desde o mais simples ao mais complexo, mas que tenha dignidade, que seja respeitado. Então, essa sua colocação, professor Fernando, eu apoio, acho maravilhosa, colocar um crachá no cara, uma camisa, um uniforme, um EPI, e falar para ele, você é um trabalhador, tenha dignidade, tenha orgulho do que você faz. Isso é muito importante, extremamente importante. E relativo ao que o seu Bernardo falou para nós, o professor Bernardo, vou chamar assim porque tem um dom que eu já percebi, né? Eu conheço algumas RPPNs também, eu tenho amigos que têm RPPN aí em Nova Friburgo, falando sobre o manancial, né? Sobre essa coisa da água do Rio Macaé toda, o que ocorre? A gente sabe, desde a escola, da tia Teteca lá atrás, que existe o rio, existem formas de coletar a água, né, do manancial, de devolver essa água. O rio tem o poder de autodepuração, ele ao longo de um trecho ele se autolimpa, dependendo da quantidade de matéria que você jogar dentro dele. Então existe toda uma técnica para que o rio comece limpo e termine limpo. Se existe essa degradação, tem 2 fatores, ou é o fator público ou é o fator privado, porque o rio não se suja sozinho, tá? Então eu deixo por conta dos colegas, conforme eu falei, essa parte de energia renovável, as energias eólicas, o Brasil tem crescido maravilhosamente, principalmente no que diz respeito ao offshore, né? Os cataventos lá no mar, a energia eólica. Assim, nós estamos realmente em franca expansão e precisamos disso, vontade política, vontade da iniciativa privada, de todos, para um bem comum que é a nossa sociedade aí sustentável. Sem dúvida nenhuma, gente. Com certeza nós aprendemos muito aqui no programa de hoje e teríamos assunto para nos estendermos muito mais. Quero agradecer a participação de cada um, começando pelo Bernardo. Muito obrigado, Bernardo, e desde já eu fico aqui na torcida pela aprovação dessa lei municipal e também por outras iniciativas que possam contribuir para o nosso meio ambiente. Muito obrigado, hein? Só para terminar, né, a apresentação, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder expressar, né, mostrar para as pessoas a existência das RPPNs, né, e sensibilizar os nossos políticos para a importância da aprovação da futura lei das RPPNs municipais, né, e que a gente continue com essas ações
para manter os nossos rios limpos, né? Porque é lá nas nossas RPPNs onde eles nascem e a gente tem que ter mais gente fazendo esse papel de preservação das nossas matas e dos nossos rios. Muito obrigado. Obrigado também ao professor Fernando pelos ensinamentos, pelos dados, por tanta coisa bacana que trouxe para a gente no programa de hoje. E até uma próxima, professor. Quero agradecer aí a TV Zoom, a oportunidade da gente poder falar sobre essa temática que é tão importante, não só para Nova Friburgo, como para o planeta Terra, né? O planeta Terra está meio nervoso, né? Porque as agressões são muito grandes. Então, por onde a gente olha no planeta Terra, a gente vê devastação, a gente vê efeitos climáticos acontecendo. Então, um programa desse tipo demonstra o compromisso da TV Zoom também com uma agenda ambiental positiva para Nova Friburgo. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também ao professor Luiz Cláudio pela participação, enriqueceu demais o nosso debate, viu? Até uma próxima. Obrigado, Vinícius. Obrigado à TV Zoom. O pessoal, mandar um forte abraço aí para a população friburguense, né? Vocês são maravilhosos, me acolheram de uma forma maravilhosa. Aos meus alunos, claro, né? Se eu não falar, eles vão falar, pô, professor, não falou, um abração para vocês aí, tá? Aos engenheiros já formados, aos colegas, prazer estar falando para vocês e agradecer ao Vinícius. Uma boa noite a todos aí, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a vocês pelos ensinamentos, pela presença aqui no Zoom Painel. Até uma próxima, porque esse tema com certeza vai voltar à pauta aqui no nosso programa. E a gente volta na semana que vem com mais um Zoom Painel, sempre trazendo um assunto importante para Nova Friburgo e região. Até lá! Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.